João 21, 20. E aí eu quero perguntar, Jesus tinha favorito? Quem aqui tem irmãos? Pelo menos mais um. Hoje eu mandei mensagem para minha mãe, falei assim, ô mãe, queria só saber, nós somos em 4. Por que você coloca a sua foto do Rafael no seu perfil do WhatsApp? Falei, toda vez que eu vou falar com a senhora tem foto do meu irmão. Vocês acham que tem favoritismo, gente, nas famílias? Tem? Os irmãos aí tem? Sim, né? Óbvio. Geralmente é quem? Fala pra mim, pra ver se a gente tá na mesma página. O caçula, meu irmão é o caçula. É o caçulinha de 35 anos da minha mãe. Falei, machala, toda semana foto nova. A história de José. Claramente o favorito, sim ou não? Quem conhece a história de José sabe. Vamos seguir, 21 e o 22. Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Falando da morte, né? De como que os discípulos iriam morrer. Olha o que Jesus responde. E se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso te importa? Quanto a você, me segue. Vamos voltar um pouquinho em João 19, 26. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o seu filho. João, ele é chamado, ele é conhecido como discípulo amado. O 24 é o final da carta de João. Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ou seja, a carta de João, o evangelho de João, foi João que escreveu. Ele está falando dele mesmo. Jesus os chama de discípulo amado, Pedro chama de discípulo amado, ele se chama de discípulo amado. Porque uma coisa é você saber que Jesus te ama. Uma coisa são as pessoas falarem Jesus te ama, outra coisa é você afirmar de si mesmo, Jesus me ama. Ele me conhece, me ama, eu sou o favorito, eu sou o queridinho. Será que a gente se trata assim? Será que a gente se acha o queridinho de Jesus? Jesus tinha um favorito, sim ou não? Sim, ele tinha um favorito. Ai, mas Jesus é injusto? Não. Sabe qual é a minha tese para isso? Alguns dos filhos se fazem favoritos. Se nós falamos, eu sou favorito, a gente começa a agir assim, então ele acolhe isso. Não é que ele escolhe o favorito. Nós é quem nos colocamos nessa posição. Mas é você saber qual é a sua posição. Eu sou filha amada. E sabe o que? Se a gente não entende isso, a gente deixa as pessoas nos tratarem da forma com que não deveriam nos tratar. Se a gente não se ama, você não sabe receber amor. Se você não entende quem você é, se você tem um espírito de autocomiseração, se você fala, ai, coitado de mim, ai, eu não mereço, não parece uma humildade? Ai, eu não mereço. É uma falsa humildade. Porque não é por merecimento, é por escolha. A Bíblia fala que ele nos amou primeiro. E por ele nos amar primeiro, requer uma resposta ao amor dele. Então é a resposta que diferencia. O sacrifício foi para todos. Foi o mesmo sacrifício para mim e para você. Agora a nossa resposta é que é diferente. A minha resposta a esse amor é diferente. Eu preciso me considerar amada. Eu preciso me considerar com um valor de sangue. Você já parou para pensar o quanto que Jesus te ama? Você já parou para pensar que não foi algo pequeno, mínimo que ele fez? A nossa resposta precisa ser na mesma proporção que nós entendemos, não na mesma proporção do ato, é impossível, mas na proporção que nós compreendemos o amor dele. Amém? Daniel 10, 11. Daniel, você é um homem muito amado. Isso aqui é um anjo que apareceu para Daniel, dando um recado para ele. E o recado ele começa, Daniel, você é um homem muito amado. Imagina você ter a experiência de um anjo aparecer na sua frente e dizer,
Loan, você é muito amado. Já muda um pouquinho, não é mais a sua percepção. Significa que você é conhecido no céu, na terra e debaixo dela. Nós, cristãos, nós precisamos ser a diferença no reino espiritual. Precisamos ser a diferença no mundo. E saber que o seu nome deve ser conhecido, não por homens. Eu preciso ser conhecida no céu. Eu preciso ser conhecida pelo inferno, porque eles têm que obedecer a minha voz, o meu comando no nome de Jesus, a minha autoridade dada por Jesus. Se você é uma pessoa de relevância nessa terra, você não é conhecido só nessa terra, você é conhecida nos céus e debaixo da terra. Isso é muito sério. E um anjo aparece para você e ele podia falar qualquer coisa. Imagina, trazer um recado dos céus para você. E a primeira coisa que ele fala é: você é muito amado. Aí me faz pensar de novo. Se tem muito amado, tem pouco amado. Ou tem só amado. Se tem muito amado, significa uma medida de amor. Sim ou não? Aí o que eu quero falar com vocês nessa noite é: tá, entendi, eu preciso ser a favorita, o favorito, eu preciso me fazer favorito. Como é que eu faço isso? Vocês querem saber como é que a gente faz isso? Sim ou não? Vocês estão muito quietos hoje, gente. Vocês estão concentrados, né? Ah, tá. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ai, gente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Peraí. Como é que eu vou me tornar o favorito de Jesus? Tendo os mandamentos e guardando. É aí que está a nossa diferença. Eu posso amar Jesus de uma forma e você de outra. Eu posso ter uma resposta ao amor de Jesus e você ter uma outra resposta. Porque a forma com que nós provamos o nosso amor é guardando os mandamentos. Ter e guardar. São dois verbos aqui, ó. Vamos ler novamente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ah, Hilda, não é só chegar, orar e falar: Senhor, se manifesta, eu quero sentir sua presença. Não. Aquele que tem os mandamentos, que guarda, prova o amor. E aí, porque nós provamos o amor a Deus, ele responde às nossas ações. E aí ele se manifesta. Percebe que tem um step by step aqui? De novo. Se eu fui muito rápida, vamos lá. Aquele que tem os mandamentos, ter e guardar é completamente diferente. Ter é: eu conheço, entendo, aceito, eu tenho. Guardar é cumprir. Eu guardo. É o meu mandamento. A palavra é preciosa. Estou guardando ela. Para que ela não seja roubada. Para que eu a cumpra. O guardar é cumprir. Depois de guardar e cumprir, você vai ouvir: esse é o que me ama. Aí você passou no filtro. Quem tem, guarda, esse é o que ama. Ai, não é o quem prega, quem evangeliza, quem canta bonito. Não, é quem tem os mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. É assim que Deus reconhece o seu amor por ele. Nada mais. Você não precisa fazer nada mais. Você precisa ter e guardar os mandamentos. E aí, depois de ouvir: esse é o que me ama, ponto e vírgula. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei. E aí, por final, me manifestarei a ele. Porque alguns têm experiências com Deus e outros não. A resposta ao amor. Porque alguns Deus se manifesta, Jesus se manifesta e outros não. A intensidade da busca do coração. O sacrifício da cruz faz disponível, acessível a tudo aquilo que o céu tem para nós. Porém, a forma de eu e você buscar é o que difere. Salmo 119, 11. Eu coloquei 11 aqui, mas eu vou ler um pouquinho mais. Porque essa é uma igreja jovem e esse salmo é para o jovem. Então, Salmo 119, a partir do 9, eu vou parar no 11.
Diz assim, ó, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E talvez você esteja se perguntando, como é que eu vou fazer isso, pastora? Davi também se perguntou, como é que guarda puro o seu caminho? E aí ele mesmo responde, observando-o segundo a sua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Aí o 11, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Gente, a Bíblia tem o passo a passo de absolutamente tudo que você precisa na vida. Quando você começa a ter os seus questionamentos, Deus, como é que eu vou fazer isso? Ela mesma se responde. Guarda o seu coração, mas como? Observa o seu caminho. Tudo que você for fazer, Deus tem que estar lá. Eu não estou falando que você tem que ser perfeito, mas o fato de você observar se Deus está lá já mostra a intenção do seu coração. Como é que a gente se aproxima mais de Deus? A gente já lê Bíblia, a gente já ora, a gente já vai para a igreja toda terça. Que mais? E aí a Bíblia responde, observando o seu caminho, as suas escolhas, por onde você anda, com quem você anda, segundo a palavra. É bíblico dizer que é a intenção do seu coração que conta. Davi, já falei aqui, é um personagem que eu não gosto. Adúltero, pegou a mulher do outro, não gosto de homem assim. Eu não gosto dele. Mas a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. Quero morrer com isso. Homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque é um homem que se arrepende. É um homem que tem a consciência do seu pecado. É um homem que tentou. Ele foi lá, fez o que fez, depois foi jejuar. Deu certo? Não deu. A criança morreu. Né? Ele engravidou a mulher, ela morreu em uma semana. Mas é observar segundo a palavra. Você está andando e aí você vê, Jesus está aqui, Jesus não está aqui. Ah, está aqui, então eu vou. Mais um passinho. E aí mais um outro passo. E mais um outro. E assim, por diante. E às vezes a gente vai errar, a gente vai falhar. Mas o que faz você ser amado por Deus é a sua busca. E aí, Davi, ele fala como é que pode um jovem se manter puro? E quantas vezes a gente não se pergunta como é que eu vou me manter pura? Esse mundo corrupto. É difícil. E aí a resposta. Observa o seu caminho segundo a palavra de Deus. Vou te falar, mesmo que você peque, a gente não peca em paz. Sim ou não? Tem um espírito que habita dentro de você, que te alerta, que fala quando você está certo, quando você está errado. Não vai por aí. Vai por aqui. E aí, às vezes você não ouve porque ele é sugestivo, ele não manda em você. E aí, porque ele fala com uma voz tão doce e suave, às vezes você desobedece, às vezes eu desobedeço. E a gente não erra em paz. Daqui a pouco você está lá igual Davi. Senhor, pequei contra ti. Senhor, me ajuda. Senhor, recebe aqui meu choro, minhas lágrimas, meu arrependimento. Sabe por que o que conta para Deus é o coração? Because we can fake it. A gente pode, como fala pretend? A gente pode fingir para os homens. Você pode estar aqui, ó, ser o mais crente, chegar na igreja, erguer a voz, tudo. Deus está olhando o teu coração não pode ser escondido do Senhor. E o contrário também, você pode fazer as coisas tudo errado, mas a hora que o Espírito vem, a hora que ele vem, porque a palavra fala que é ele que convence de pecado e do juízo, quando ele vem, é esse coração que Deus busca. É um coração que está sempre buscando, é um coração que está sempre querendo, é um coração que fala assim, Deus, como é que eu posso fazer mais? É isso. E aí a continuação diz, de todo o coração te busquei. Vocês já leram que Deus ele é ciumento, né? Já leram isso? Ou é novidade? O Espírito Santo tem ciúmes de você. Querido. Tem que ser tudo ou nada. Deus é aquele que não te divide com ninguém.
Ele não te divide, ele te quer por inteiro. E aí quando você busca, a palavra diz, busca de todo o coração. É tudo dele. É do jeito que tá, minha filha. É do jeito que tá. Eu busquei de todo o coração. Meu coração tá ruim, meu coração tá cheio aqui de podridão. Se eu ficar esperando... Gente, como pastor, uma das coisas que eu mais ouço é: eu tenho que esperar dar uma limpadinha aqui no coração para ir para Jesus. Eu tenho que esperar tá assim 100% para me batizar. Aí eu sento, eu falei, vou esperar sentada. Se eu esperar você ficar 100%, não tem como. Somos seres errantes, numa busca constante e intensa de todo o coração e toda a alma de melhorar. Esse é o coração 100%. É não deixar que aquilo de ruim que nós façamos sobressaia sobre aquilo que é bom. Não tem como. Não espere você se sentir melhor. É no caminho que o Senhor vai te curando. É no caminho, é na sua decisão diária de buscá-lo constantemente, de vencer as suas dores, de vencer as suas limitações. É no caminho. É enquanto você busca. É todo santo dia. Já falei aqui inúmeras vezes, tem dia que você não vai querer orar, gente. Tem dia que você não vai querer ler sua Bíblia, tem dia que você não vai querer falar com Deus. Sim ou não? É verdade, a gente é assim, o ser humano é assim. Às vezes nós somos ingratos, às vezes a gente está aqui, no dia seguinte está pecando, está errando. Mas a minha vida ela tem que estar completamente no altar. O coração tem que estar completamente. A nossa vida tem que refletir a nossa reação ao amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Só cabe a mim ser o reflexo desse amor todos os dias da minha vida. Amém? Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham, e tudo que ele faz será bem sucedido. Antes tem o seu prazer no Senhor, e nela medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Sabe, a gente tem que ter saudade do nosso primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? Quando você primeiro se encontrou com Jesus. Quando você descobriu que tinha um caminho, um acesso a Deus, através do sacrifício da cruz, e você se apaixonou. Ai, gente, o primeiro amor, a gente não pode sair desse lugar. Você tem que estar 5, 10, 15, 20 anos na presença do Senhor e ainda queimar por Ele. Eu lembro os meus cadernos na faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos. Todas as folhas eu ainda desenhava no caderno. Gosto de desenhar. Todas as folhas escritas, Jesus. Jesus, eu te amo. E aí tinha uma professora que era ateia. E era justamente a professora que pegava caderno para corrigir. Na faculdade. Nem lembro qual que era a matéria dela. Aí eu dava assim o caderno. E a matéria toda lá. Coração e Jesus. Jesus e um coraçãozinho. Jesus e um coraçãozinho. Eu comecei a pregar na faculdade. Eu não estava nem aí para nada. Eu levava violão para a faculdade, eu sabia tocar? Não, mas eu levava, falava, eu vou encontrar alguém, vou encontrar algum crente lá, vou começar a cantar sozinha. Jesus, I love you, I love you, I love you. Alguém vai me ouvir, vai ver um violão parado ali, vai falar assim, tocar essa música. E eu fazia isso. Doida. Já viu levar violão para faculdade? Faculdade. Sem saber tocar. Colocar lá e ficar cantando sozinha na arquibancada. Jesus, I love you. Falei, alguém vai se juntar aqui. Às vezes eu era a única doida. Era. E eu não tava nem aí. Eu tava doida por Jesus. Apaixonada.
Eu ia para a faculdade, olha que loucura. Eu fazia faculdade num outro estado, eu ia de van. Eu catava uns panfletos lá da minha igreja. E a van, quando eu perdi a van, eu tinha que ir de ônibus. E o ônibus não deixava na faculdade, deixava assim, na beira, lá sei lá, na avenida principal. Eu tinha que subir um morro. Pois eu subi o morro com um violão, catava os panfletos, falei, vou ter que ir a pé mesmo, vou colocar panfleto de evangelismo nas caixinhas de correio. E colocava. Não tinha nem como ir para minha igreja, porque eu estava no outro estado. Mas eu falava, às vezes isso aqui vai alcançar alguém, sei lá. Eu só queria fazer tudo para Jesus. Ai, Raíra, você espiritualiza tudo. É de dia e de noite, é o dia todo. O que a gente pode fazer mais por Jesus? Eu acordo e eu falo, Jesus, o que eu posso fazer pelo Senhor hoje? Para quem que eu vou falar do Senhor hoje? Vai trabalhar? Faz essa oração. Você vai encontrar alguém no metrô. Você vai encontrar alguém no trabalho. Deus vai te dar uma visão e falar assim, estou te olhando e parece que tem alguma coisa errada com você. Se você quer expressar Jesus, Ele vai te dar essa oportunidade. E às vezes a gente não tem nada, não tem recurso, mas é o desejo do seu coração. É o desejo do seu coração. Sabe, eu peço ao Senhor, falei, Jesus, me ajuda a te amar mais, porque eu sou tão falha. Falo, Jesus, eu prego, eu sou pastora, mas eu preciso de mais do Senhor, eu preciso fazer mais para o Senhor. Às vezes eu acordo às 6 horas para ir trabalhar, eu falo, Senhor, eu acho um absurdo eu trabalhar 9 horas por dia para o mundo e dar menos horas para o Senhor. Esse é o coração de uma pastora que ainda trabalha no secular. Eu falo, Jesus, é absurdo, eu preciso fazer mais. Sabe o que? Eu vou contar essas horas nos meus horários de trabalho. Aí eu começo a fazer discipulado no trabalho, começo a fazer atendimento no trabalho. Gente, nada vale a pena nessa vida, tudo é ilusão. Seja lá qual for o seu maior sonho, o seu amor por Deus é o que deve contar. Tudo o resto é ilusão, é vaidade. Tudo passa. Mas o que tem que queimar no seu coração, a oração que você deve fazer, e eu e você devemos fazer, é Deus coloca uma chama no nosso coração. E eu já preguei sobre isso aqui, essa é a nossa logo, esse é o versículo da nossa igreja. A chama, ela deve estar continuamente ardendo. Nós, como sacerdotes, nós não podemos deixar essa chama se apagar. Como ela se apaga? Você não alimentando fogo. Você colocando outras coisas que não é do reino, que não são atrativas ao Senhor. Sabe, pergunte ao Senhor, Deus, o que eu posso fazer para o Senhor hoje? Como eu posso demonstrar o meu amor de uma forma diferente hoje? E eu quero falar, para terminar, de um homem. Abra sua Bíblia novamente em Daniel, e desde o 1, a gente está falando aqui sobre ser amado e ter os favoritos. E nós entendemos que somos nós que nos colocamos nesse lugar. Daniel 1, esse homem que ouviu de Deus, né, do anjo, olha, Daniel, você é muito amado. Eu preciso retroceder um pouquinho na história para você entender quem foi essa pessoa. Daniel, ele foi exilado, ele foi trazido cativo junto com os seus amigos, enquanto ele ainda era jovem. Imagina nós aqui, jovens, sendo levados cativos para um outro lugar. No 1:8 diz assim, ó, ofereceram para Daniel uma comida que para ele era impura. E aí ele falou assim, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ele foi levado preso, imagina que na prisão, aqueles jovens eles foram alimentados. Só que aquela comida era de um povo, de uma religião, era de deuses consagrados. E ele, por ter uma fé diferente, ele falou assim, eu não posso comer dessa comida porque eu vou me contaminar. Imagina, gente, você está na prisão, e aí você é oferecido a comida. Você, como sendo crente, o que a gente talvez faria? Vou orar aqui, quebrar toda a consagração e comer, tá tudo certo, não?
Mas ele falou, eu não vou me contaminar. E aí o que me chama a atenção é, algumas versões vai falar, e ele decidiu. Ele assentou no seu coração não se contaminar. E aí passa mais um pouquinho Daniel 6. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Meu Deus, nós precisamos orar por um espírito de excelência. Para fazer as coisas para o Senhor. De uma forma com que a gente não faz para mais ninguém. Espírito excelente. Você já pediu isso a Deus? Deus, me ajuda a fazer as coisas para o Senhor com espírito excelente. Tem algumas versões diferentes. Alguém tem João Ferreira de Almeida aí? Espírito excelente. Hã? Tá escrito preferido na sua? Que versão que é essa? A King James. A King James ela é a mais próxima do original. Entende que somos nós que nos colocamos nesse lugar de preferido, de favorito? É por aquilo que nós fazemos, é um espírito excelente. E por fim, Daniel 6:10. E esse daqui eu quero lançar um desafio para vocês. 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Para mim tem vários segredos aqui nesse versículo. Ele recebe uma má notícia, a notícia era que ele teria que se prostrar diante de uma imagem ali do rei, e de novo, ele não se contaminava, ele assentou no seu coração, ele tinha fé dele e ele não se prostrava para outros deuses. E aí ele recebeu essa notícia que quando soasse, né, a trombeta, ele teria que se prostrar. O que ele foi fazer? Orar. Aí tem alguns detalhes aqui, ele orou quantas vezes? 3 vezes. Você ora 3 vezes ao dia? Não traduz agora. Mas tem outras religiões que oram 5 vezes ao dia. Sim ou não? Para o que estiver fazendo. Se for na época daquele feriado prolongado, então, para no meio da rua, onde tiver. Honra é fazer diferente, é fazer mais, é honrar. E aí o final do versículo diz, como costumava fazer. Ele não decidiu orar 3 vezes ao dia, porque ele recebeu uma má notícia. Ele costumava fazer. Esse jovem cresceu assim. E aqui ele estava sem pai, sem mãe, sem igreja. Ele foi preso, exilado, foi levado para um país distante, sem o suporte dele. Nós vamos encerrar agora e eu queria fazer essa oração. Eu reconheço que eu preciso de muito mais. A prova, a demonstração do meu amor por Jesus talvez não esteja sendo suficiente. Eu queria junto com vocês pedir ao Senhor, Jesus, me ajuda. Uma das minhas orações constantes é, Deus, me ajuda a ser melhor para o Senhor. Porque a gente não tem nada de bom de nós mesmos. A gente precisa da ajuda dele até para ser bom, até para amá-lo. Eu não sei como está o seu coração hoje. Talvez você ache que você está ok. Não, eu já faço as minhas orações, né? Já faço o que eu acho que eu devo fazer. Eu tô ok, tô legal, vai. É você com Deus, tá tudo certo. Mas agora, se você, como eu, acha que você precisa fazer mais, a gente precisa orar e pedir essa ajuda. Vamos fazer isso? Você pode se colocar de pé?